Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Terror e Mistérios. Prepare-se para embarcar em histórias sombrias e assustadoras que vão mexer com a sua mente. Antes de começarmos, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e garantir que você estará aqui em cada mistério revelado. Agora, apague as luzes, coloque os fones e bora pro terror. História 1. Na maldição do Monte Fuji e os espíritos de Aokigahara. Aokigahara, conhecida como a Floresta do Suicídio, é uma vasta área verde ao pé do Monte Fuji, no Japão. A floresta ganhou uma reputação sombria devido ao número elevado de pessoas que tiraram suas próprias vidas ali. Suas árvores densas entrelaçadas bloqueiam quase toda a luz solar, criando um ambiente opressor e assustador. A floresta é cercada por lendas locais que falam de espíritos inquietos, ou irei, que, segundo as crenças japonesas, vagam pelo local, atormentados pelo sofrimento que levaram consigo na morte. Segundo uma lenda antiga, o solo vulcânico e as formações rochosas de Aokigahara são impregnados com uma energia espiritual poderosa. Muitas pessoas acreditam que essa energia, associada ao Monte Fuji, age como um imã para espíritos perdidos, atraindo-os para a floresta. Embora o Monte Fuji seja considerado sagrado, a presença de Aokigahara na base é vista como uma maldição, uma ferida espiritual onde as almas perturbadas são atraídas como mariposas em direção à luz. A história de Aokigahara é pontuada por tragédias. No século XIX, a prática chamada ubazuchi era supostamente comum durante períodos de fome e escassez. Idosos e doentes eram deixados na floresta para morrer, em uma tentativa de aliviar a carga das famílias. Dizem que os espíritos desses abandonados ainda vagam pela floresta, emitindo lamentos silenciosos que os visitantes podem ouvir, especialmente ao entardecer. Aqueles que se perdem em Aokigahara afirmam ouvir sussurros e risadas infantis, e muitos turistas e exploradores relatam sentir uma presença opressiva, como se estivessem sendo observados. A floresta também atrai aqueles que buscam a paz eterna em seus braços sombrios. Desde a Segunda Guerra Mundial, Aokigahara tornou-se o segundo lugar mais popular do mundo para suicídios, perdendo apenas para Golden Gate, nos Estados Unidos. Patrulhas regulares e placas de aviso, encorajando os visitantes a reconsiderarem suas decisões, tentam minimizar as tragédias, mas a floresta permanece um local de perda e luta. Diversos caçadores de fantasmas e investigadores de fenômenos paranormais documentaram suas experiências em Aokigahara. Muitos relatam ver sombras entre as árvores, mesmo durante o dia, e equipamentos eletrônicos que param de funcionar misteriosamente. Em uma ocasião, uma equipe de investigação que explorava a floresta à noite afirmou ter visto uma figura nebulosa de uma mulher de cabelo escuro que parecia flutuar sobre o solo, com uma expressão de tristeza profunda. Ao revisarem as filmagens, a imagem da mulher não estava presente, mas os sons de sussurros e risadas abafadas ainda podiam ser ouvidos na gravação. Dizem que aqueles que entram em Aokigahara com sentimentos de tristeza e desespero são os mais vulneráveis aos espíritos que vagam pela floresta. Algumas pessoas relatam uma sensação inexplicável de urgência para se afastarem de seus companheiros e adentrarem mais profundamente na floresta, como se fossem atraídos por uma força invisível. Os guias locais alertam os visitantes a seguirem sempre o caminho demarcado e a nunca olharem para trás, pois acreditam que aqueles que olham para trás enquanto ouvem sussurros podem ser seguidos pelos irei para fora da floresta. Para os japoneses, Aokigahara é um lugar onde o sagrado e o profano se encontram. O Monte Fuji é uma montanha venerada e poderosa, mas sua base, onde Aokigahara repousa, é um lembrete sombrio das tragédias e da escuridão que residem nas profundezas da psique humana. Exploradores que retornam dizem que Aokigahara não é uma simples floresta, é uma porta entre o mundo dos vivos e dos mortos, onde a paz e o desespero coexistem em um ciclo interminável. História 2. A Maldição de Bodhi, a Cidade Fantasma. No coração do deserto da Califórnia, a cidade de Bodhi repousa em um silêncio fantasmagórico. Fundada no auge da corrida do ouro, Bodhi era uma cidade próspera, com salões, bordéis e hotéis que vibravam com a vida e o comércio. Mas, quando as minas secaram, a cidade foi abandonada quase da noite para o dia, e o que restou foi uma cidade fantasma onde o tempo parece ter parado,
com móveis, utensílios e até garrafas ainda sobre as mesas. O que realmente atrai a atenção, no entanto, não é apenas sua aparência intocada, mas a lenda que a cerca. Bodhi é uma cidade amaldiçoada. Os visitantes de Bodhi são avisados para não retirar nenhum item, por menor que seja. Segundo a lenda, qualquer pessoa que leve um objeto da cidade, seja uma pedra, uma peça de metal ou até mesmo uma lasca de madeira, será perseguida pela maldição de Bodhi. Desde os anos 1940, o escritório de conservação que cuida da cidade começou a receber cartas e pacotes de volta dos visitantes, contendo objetos roubados acompanhados de pedidos de desculpas. As cartas descrevem má sorte, acidentes, falências, problemas de saúde e até mortes inexplicáveis. As pessoas acreditam que esses eventos são resultado da maldição de Bodhi, uma punição por desrespeitar o que restou da cidade fantasma. Uma das histórias mais conhecidas sobre a maldição é a de uma jovem chamada Lisa, que visitou Bodhi nos anos 80. Fascinada pelo lugar, ela pegou uma pedra pequena como recordação. Ao voltar para casa, começou a ter pesadelos com mineradores de aparência macabra e acordava com hematomas sem explicação. Além disso, ela sofreu uma sequência de acidentes, incluindo uma queda que quase a fez perder um dedo. Após semanas de azar, Lisa devolveu a pedra e escreveu uma carta de desculpas para Bodhi. Desde então, ela afirma que os eventos inexplicáveis pararam, e ela nunca mais voltou à cidade. Bodhi também é conhecida pelos avistamentos de sombras misteriosas e sons perturbadores. Alguns visitantes relatam ver figuras encapuzadas passando por entre os edifícios abandonados, enquanto outros ouvem vozes sussurrantes nas ruas desertas, especialmente ao anoitecer. Em uma ocasião, um grupo de turistas que fazia uma excursão noturna afirmou ter visto uma luz fraca piscando em uma das janelas de um antigo hotel, mesmo sabendo que não havia eletricidade na cidade. Hoje, Bodhi é mantida como uma ruína protegida e atrai turistas e caçadores de histórias de todo o mundo. Mas para aqueles que se atrevem a visitar o lugar, o aviso permanece: é melhor não tocar em nada e jamais levar consigo algo da cidade. Segundo os moradores da região, Bodhi está destinada a repousar intacta, e qualquer tentativa de levar uma lembrança resulta em consequências terríveis. Para os mais supersticiosos, a cidade é um lembrete de que algumas memórias e lugares pertencem ao passado e não devem ser perturbados. A maldição de Bodhi, embora para alguns seja apenas uma lenda, continua viva, aterrorizando aqueles que ousam desrespeitar suas ruínas. História 3: A Dama de Vermelho do Teatro Drury Lane. No coração de Londres, o Teatro Drury Lane é famoso não só por seu esplendor e história, mas também pelas lendas sombrias que cercam o local. Inaugurado no século XVII, o Drury Lane é um dos teatros mais antigos de Londres, e ao longo dos séculos, muitos artistas passaram por seu palco e deixaram suas marcas. No entanto, uma das figuras mais conhecidas associadas ao teatro nunca realmente o deixou. Trata-se da Dama de Vermelho, uma presença fantasmagórica que, dizem, vagueia pelos corredores e pelas arquibancadas do Drury Lane, especialmente antes de grandes apresentações. A Dama de Vermelho, segundo a lenda, era uma jovem atriz apaixonada por um homem da nobreza que prometera desposá-la. Contudo, antes que pudessem se casar, ela descobriu que ele já estava comprometido e que jamais a tomaria como esposa. Desesperada e humilhada, a atriz tirou sua própria vida no teatro, vestindo seu melhor traje vermelho, como forma de eternizar o seu sofrimento. Desde então, avistamentos de uma mulher usando um longo vestido vermelho tornaram-se comuns, especialmente nas noites em que o teatro recebe grandes estreias. Os funcionários do teatro relatam que a Dama de Vermelho aparece nas fileiras mais altas do teatro, onde permanece de pé, observando silenciosamente o palco. Alguns atores, durante ensaios noturnos, afirmam ver a figura de uma mulher de rosto pálido que se aproxima deles, apenas para desaparecer no momento seguinte. Dizem que sua presença é acompanhada de uma brisa gelada e de um leve perfume de rosas murchas, que permeia o ar antes de dissipar. O teatro passou por várias reformas ao longo dos séculos, mas a Dama de Vermelho parece resistir a qualquer mudança.
Durante uma reforma nos anos 1920, um operário afirmou ter encontrado uma carta amarelada por trás de uma parede que dizia: "Meu amor, aqui esperarei para sempre." Acredita-se que a carta possa ter sido escrita pela própria Dama de Vermelho, mas nenhum outro documento que a identifique foi encontrado. Alguns atores e diretores veem a presença dela como um sinal de boa sorte, um espírito que protege aqueles que têm verdadeira paixão pelo teatro. Entretanto, há quem diga que encontrá-la é um presságio sombrio. Em 1975, um dos principais atores do teatro afirmou ter visto a figura vermelha no camarim antes de uma grande estreia e, naquela mesma noite, sofreu um acidente durante a apresentação. Após o incidente, ele se recusou a voltar ao Drury Lane e alegou ter visto o rosto da Dama de Vermelho refletido no espelho momentos antes de sair para o palco. Hoje, o Drury Lane é uma atração tanto para amantes de teatro quanto para entusiastas do paranormal, e muitos visitantes esperam avistar a misteriosa Dama de Vermelho em algum canto escuro. Guias turísticos aconselham que, se alguém encontrar a figura durante uma visita, é melhor não encará-la diretamente. Dizem que, se ela for ignorada, pode considerar isso um sinal de respeito, mas, caso a encarem com insistência, ela pode interpretar como uma afronta e acompanhar a pessoa por muito tempo. Para os londrinos, a Dama de Vermelho é uma parte viva do Drury Lane, uma presença que permanece como uma lembrança de um amor não correspondido e de uma tragédia imortalizada em vermelho. História 4. O espelho amaldiçoado da mansão Myrtles. Localizado em St. Francisville, Louisiana, a mansão Myrtles é uma das propriedades mais assombradas dos Estados Unidos, conhecida por suas lendas e histórias sobrenaturais que envolvem tragédias e segredos. Construída em 1796, a mansão é palco de várias assombrações, mas uma das histórias mais inquietantes é a do espelho amaldiçoado que repousa no salão principal. Segundo a lenda, o espelho foi trazido para a mansão após a morte trágica de Sarah Woodruff e seus filhos, que viveram ali no início do século XIX. Acredita-se que Sarah e as crianças foram envenenadas por uma escrava chamada Chloe, que, segundo os relatos, buscava vingança contra o dono da mansão. Após a morte de Sarah e seus filhos, o espelho foi colocado na mansão em sua memória, mas logo a família percebeu que algo estranho acontecia. Manchas escuras começaram a aparecer na superfície, e ninguém conseguia limpá-las. Mesmo após tentativas de substituição do vidro, as manchas sempre retornavam, formando contornos que se assemelham a mãos e rostos. Visitantes da mansão relatam que, ao se aproximarem do espelho, veem o reflexo de uma mulher e duas crianças de aparência triste e pálida. Dizem que as figuras aparecem brevemente e, em seguida, desaparecem, deixando uma leve névoa no vidro. O mais assustador, porém, são as marcas de mãos que aparecem como impressões nítidas no espelho. Funcionários afirmam que as marcas surgem misteriosamente durante a noite, mesmo que o espelho esteja limpo antes de fecharem a mansão. Algumas pessoas que tocaram o espelho afirmam sentir uma sensação gelada percorrer o corpo e, em casos extremos, sentir como se fossem puxadas em direção ao vidro. Uma visitante, que ignorou as advertências dos guias e tocou o espelho, relatou ter visto o rosto de uma criança refletido ao lado do seu próprio, sorrindo de forma sinistra. Após o incidente, ela sofreu semanas de pesadelos nos quais se via presa dentro de um espelho, incapaz de escapar, enquanto mãos geladas pressionavam seu rosto. Investigadores paranormais que examinaram o espelho tentaram captar algum tipo de manifestação e relataram ter gravado sussurros fracos e choros abafados ao lado do espelho. Uma médium que visitou a mansão afirmou que o espelho aprisiona as almas de Sarah e de seus filhos, e que eles tentam desesperadamente atravessar a barreira entre o espelho e o mundo dos vivos para encontrar paz. Ela descreveu uma energia intensa e angustiante que emanava do espelho, como se as almas estivessem em constante agonia, presas entre dimensões. O espelho permanece na mansão Myrtles até hoje, atraindo visitantes que querem testemunhar o inexplicável. Guias turísticos advertem que ninguém deve tocar o espelho ou fazer perguntas em voz alta enquanto estiverem em frente a ele, pois acreditam que isso pode atrair as almas inquietas. Muitos dizem que, ao visitar a mansão,
É possível ouvir sussurros que ecoam pelos corredores, especialmente ao entardecer, quando a mansão é envolta em sombras. Para aqueles que saem da mansão Myrtles depois de ver o espelho, a lembrança é uma mistura de fascinação e terror, uma lembrança de que alguns mistérios jamais podem ser resolvidos. A mansão continua sendo um dos lugares mais assombrados da América, e o espelho amaldiçoado é uma das provas mais tangíveis de que certas almas não conseguem encontrar descanso, presas eternamente em uma superfície fria e brilhante, observando um mundo que já não podem mais alcançar. História 5. O espírito da noiva de Bluebell Hill. Bluebell Hill, localizada no condado de Kent, Inglaterra, é famosa por seu cenário deslumbrante, mas também carrega uma das lendas mais sinistras do país. Segundo os moradores, a estrada que corta a colina é assombrada pelo espírito de uma noiva que morreu tragicamente em um acidente de carro na véspera de seu casamento. Desde então, seu fantasma é visto vagando pela estrada, buscando uma paz que nunca chegou a conhecer. O caso mais famoso de avistamento aconteceu em 1965, quando um motorista noturno viu uma jovem mulher vestida de branco caminhando sozinha pela beira da estrada. Preocupado, ele parou o carro e ofereceu ajuda, mas ao abrir a porta para ela entrar, ela desapareceu sem deixar vestígios. A cena deixou o homem em estado de choque, mas ele não foi o único a testemunhar o inexplicável. Nos anos seguintes, inúmeros motoristas relataram ter visto a figura de uma noiva em Bluebell Hill, especialmente em noites de neblina. Um dos episódios mais aterrorizantes envolveu um motorista que afirmou ter atropelado uma mulher de vestido branco. Quando ele saiu do carro para socorrê-la, encontrou apenas uma estrada vazia, sem sinal de qualquer acidente. Desesperado, ele dirigiu até a delegacia mais próxima, mas ao retornar com a polícia, não encontraram nada. Mesmo assim, marcas de frenagem ainda estavam visíveis na estrada, como prova de que algo realmente o havia assustado. A lenda ganhou força entre os moradores, e Bluebell Hill tornou-se um local evitado durante a noite. Em uma noite de inverno, dois jovens que atravessavam a colina relataram ver uma figura fantasmagórica de uma mulher parada no centro da estrada, segurando um buquê de flores murchas. Ao se aproximarem, notaram que o rosto dela estava pálido e seus olhos, fixos em algo distante, como se não estivessem mais no mundo dos vivos. Um dos jovens, curioso, tentou fotografá-la, mas a figura desapareceu no exato momento em que ele ergueu a câmera. Alguns pesquisadores paranormais acreditam que o espírito da noiva está preso a Bluebell Hill por conta do trauma de sua morte prematura, e que ela ainda procura pelo noivo que nunca mais verá. Outros acreditam que a noiva é um tipo de espírito residual, uma alma que refaz eternamente o trajeto final de sua vida, incapaz de escapar do momento de sua tragédia. Psicólogos e especialistas em fenômenos paranormais tentaram explicar o fenômeno, mas até hoje, ninguém conseguiu encontrar uma resposta conclusiva. Motoristas que passam por Bluebell Hill durante a noite relatam sentir uma presença sombria e opressiva, especialmente ao cruzarem a área onde a maioria dos avistamentos ocorre. Muitos descrevem uma sensação de calafrios e de serem observados, mesmo quando não há ninguém por perto. Uma tradição local sugere que, se você ver a noiva de Bluebell Hill, deve desviar o olhar e dirigir sem parar, pois, segundo a lenda, aqueles que encaram seu olhar diretamente ficam amaldiçoados com má sorte no amor e na vida. Hoje, a estrada de Bluebell Hill continua a ser uma rota comum para motoristas e turistas, mas o aviso permanece: se você estiver dirigindo à noite e vir uma figura branca e etérea na estrada, pense duas vezes antes de parar. Para muitos, o espírito da noiva ainda está lá, refazendo seu trajeto em uma busca incessante por algo que nunca mais encontrará. História 6. O homem sorridente da fazenda Sallie House. A pequena cidade de Atchison, no Kansas, é famosa por abrigar uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos, conhecida como a Sallie House.
Construída no século XIX, a casa parece comum por fora, mas esconde uma história de assombrações que aterroriza todos os que se atrevem a cruzar suas portas. O nome Sally vem de uma garota que supostamente morreu na casa devido a complicações durante uma cirurgia de emergência no início do século passado. No entanto, além da pequena Sally, existe um espírito ainda mais sombrio que parece assombrar o local, o Homem Sorridente. O Homem Sorridente é descrito como uma figura masculina de expressão perturbadora e sorriso fixo, que aparece aos moradores e visitantes em momentos inesperados. Sua presença é sempre acompanhada de uma sensação de medo intenso e opressão. O primeiro caso documentado do Homem Sorridente aconteceu nos anos 90, quando um casal recém-casado, Tony e Deborah Pickman, alugou a casa. Desde a primeira noite, começaram a notar fenômenos estranhos, luzes que piscavam, portas que se abriam sozinhas e sons de passos no andar de cima, mesmo quando estavam sozinhos na casa. Certo dia, Tony encontrou arranhões inexplicáveis em seu corpo, marcas vermelhas que surgiram do nada. Ao tentar investigar, ele viu o reflexo de um homem em um espelho do corredor, parado atrás dele com um sorriso largo e sombrio. Tony virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. Esse foi apenas o começo das interações assustadoras com o Homem Sorridente. Em várias ocasiões, Tony e Deborah acordavam no meio da noite com a sensação de que alguém os observava e, frequentemente, viam a figura de um homem parado no canto do quarto, com olhos fixos e um sorriso sinistro no rosto. Os Pickmans não foram os únicos a testemunhar a presença do Homem Sorridente. Investigações paranormais realizadas na casa captaram vozes que diziam "vá embora e não volte", além de risadas baixas e sussurrantes que pareciam vir do nada. Uma médium que visitou a casa descreveu o espírito como uma presença maligna, afirmando que ele não era um espírito comum, mas uma entidade que se alimentava do medo e do sofrimento dos que viviam ali. Ela acreditava que o Homem Sorridente era responsável por manter Sally presa na casa, manipulando e intensificando o terror para manter todos sob seu controle. Os visitantes da casa relatam que, ao entrar em um dos quartos do andar de cima, sentem uma mudança imediata na temperatura e um peso opressivo no peito, como se estivessem sendo sufocados. Alguns afirmam que, ao fechar os olhos, conseguem ver o sorriso perturbador do Homem Sorridente, mesmo sem saber exatamente como ele é. Em uma das investigações mais recentes, um grupo de pesquisadores afirmou que, ao revisar as gravações de vídeo, capturaram uma figura nebulosa de um homem no canto da sala, sorrindo de forma inquietante para a câmera. A casa é aberta para tours e investigações até hoje, e aqueles que se aventuram a passar uma noite ali costumam deixar o local antes do amanhecer, alegando terem sentido um medo inexplicável e visto sombras que pareciam se mover sozinhas. Os guias alertam os visitantes para evitarem o espelho do corredor e o quarto principal, pois, segundo a crença local, esses são os locais favoritos do Homem Sorridente. Muitos afirmam que, ao ver o sorriso dessa entidade, é impossível esquecê-lo, pois ele permanece gravado na memória como uma lembrança aterradora. A Sally House continua sendo um dos locais mais temidos do Kansas, e o Homem Sorridente, uma das assombrações mais perturbadoras dos Estados Unidos. Para os que visitam a casa, o aviso é claro: nunca olhe nos olhos dele e, se o vir sorrindo, saia o mais rápido possível. História 7. O Homem de Preto da Mina de Bell Island. Bell Island, uma pequena e tranquila comunidade de mineração em Newfoundland, Canadá, foi cenário de um evento inexplicável que marcou para sempre a história da região. Em 1978, a mina de ferro de Bell Island foi abalada por um fenômeno que ficou conhecido como Explosão de Bell Island. O evento envolveu uma explosão massiva e uma série de descargas elétricas que iluminaram o céu e destruíram várias casas e equipamentos de mineração. No entanto, a origem do fenômeno nunca foi esclarecida, e, desde então, muitos acreditam que a mina está assombrada por uma presença sombria conhecida como o Homem de Preto. A lenda do Homem de Preto começou logo após o incidente. Os trabalhadores da mina relatavam ver uma figura alta e encapuzada, sempre de preto, vagando pelos túneis subterrâneos. Diziam que a figura surgia nos momentos mais escuros, quando a iluminação falhava,
e que seus olhos brilhavam como brasas, trazendo uma sensação de frio intenso e uma sensação de pavor. A presença do Homem de Preto era sempre precedida por um silêncio absoluto, como se o tempo parasse momentaneamente. Um dos primeiros encontros documentados com o Homem de Preto aconteceu com um grupo de mineiros que trabalhava no turno da noite. Eles relataram ter visto a figura parada no final de um túnel, apenas observando, sem se mover. Quando um dos homens tentou se aproximar, a figura desapareceu, mas não antes de sussurrar algo em um tom baixo e incompreensível. O mineiro que tentou confrontá-lo saiu do local pálido e febril, afirmando que tinha ouvido uma voz ameaçadora que o advertiu a sair e nunca mais voltar. Depois desse encontro, ele pediu transferência para outra cidade e jamais retornou a Bell Island. Outro caso assustador envolveu um jovem geólogo que desceu até os níveis mais profundos da mina para estudar as formações rochosas locais. Ele relatou ter sentido uma presença que o observava e, ao virar, viu uma sombra negra que parecia absorver toda a luz ao seu redor. O geólogo, paralisado pelo medo, ouviu uma risada baixa e sinistra que ecoava pelos corredores da mina. Quando finalmente conseguiu se mover e fugir para a superfície, estava tão abalado que abandonou o emprego e se recusou a discutir o que havia visto com qualquer pessoa. Os moradores de Bell Island também relatam estranhos fenômenos nas proximidades da mina. Em noites de tempestade, é possível ver luzes estranhas piscando na entrada da mina e ouvir ruídos semelhantes a passos ecoando pelos corredores subterrâneos. Alguns pescadores que passam perto do local dizem ver o Homem de Preto observando das sombras, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Os mais supersticiosos acreditam que ele é o espírito de um antigo mineiro que morreu durante um colapso na mina e que, desde então, vigia o local em busca de vingança ou justiça. Investigações paranormais realizadas no local captaram sons inexplicáveis e mudanças bruscas de temperatura nos túneis abandonados. Em uma das sessões de gravação, uma equipe de pesquisadores conseguiu captar uma voz grave e ameaçadora que dizia: "Vá embora e deixe-me em paz." A gravação foi analisada, mas ninguém conseguiu identificar sua origem, e os pesquisadores abandonaram o projeto logo depois, temendo que algo sombrio seguisse para fora da ilha. A mina de Bell Island foi fechada ao público, mas curiosos ainda visitam o local, atraídos pela lenda do Homem de Preto. No entanto, os guias locais alertam os visitantes para não provocarem a entidade ou explorarem os túneis sem permissão. Dizem que aqueles que desrespeitam o lugar correm o risco de atrair a ira do Homem de Preto, e que seu olhar fixo pode trazer uma maldição que atormenta aqueles que ousam desafiar seu território. Para os moradores de Bell Island, a mina é mais do que um lugar abandonado, é um local carregado de mistério e tragédia. E para os corajosos que se aventuram ali, o Homem de Preto é uma presença que nunca deixa de observar, sempre à espera de sua próxima vítima. História 8. O fantasma do Hotel Bilmore. O Hotel Bilmore, localizado em Providence, Rhode Island, é conhecido por seu esplendor e por abrigar uma história sombria de assombrações. Construído em 1918, o Bilmore foi projetado para ser um hotel de luxo, atraindo desde o início figuras influentes e membros da alta sociedade. No entanto, ao longo dos anos, a reputação do hotel foi manchada por eventos misteriosos, mortes inexplicáveis e uma série de lendas que afirmam que o Bilmore abriga entidades inquietas. Entre essas presenças, a mais famosa é a de um espírito conhecido como o Homem de Terno. Segundo a história local, o Homem de Terno era um hóspede regular do hotel nos anos 20. Ele era um comerciante de sucesso, mas também envolvido em atividades obscuras, incluindo encontros secretos com líderes de seitas ocultas que usavam o hotel para realizar rituais misteriosos. Um desses rituais teria dado terrivelmente errado, levando o homem à morte em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. Desde então, seu espírito vagaria pelo Bilmore, vestido com um terno antigo, assombrando os corredores e a suíte onde ficava hospedado. Relatos de hóspedes e funcionários descrevem o Homem de Terno como uma figura alta e elegante, com olhos que brilham de forma perturbadora. Ele é frequentemente visto andando pelos corredores do quinto andar, aparecendo e desaparecendo em um piscar de olhos.
Em algumas noites, os hóspedes relatam ouvir batidas na porta de seus quartos. Quando abrem, não há ninguém à vista, mas a presença de um cheiro de enxofre fica no ar, indicando que o homem de terno esteve ali. Um dos relatos mais assustadores aconteceu com uma mulher que se hospedou no hotel nos anos 80. Ela acordou no meio da noite sentindo uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado em cima dela. Ao abrir os olhos, viu o homem de terno parado ao lado da cama, observando-a com um sorriso frio. A mulher tentou gritar, mas sua voz não saía. Quando finalmente conseguiu se mover, o homem desapareceu, deixando apenas uma sensação gelada e marcas de mão nos lençóis. Outras aparições do homem de terno foram registradas na escadaria do hotel, onde hóspedes afirmam ouvir passos solitários subindo e descendo durante a madrugada. Alguns funcionários relataram que, ao fecharem o hotel para o turno noturno, viam a figura refletida nos espelhos do saguão, apenas para virar e encontrarem um espaço vazio. Em uma das ocasiões mais documentadas, um grupo de investigadores paranormais captou uma gravação em que uma voz masculina, com um tom baixo e sinistro, dizia "vá embora". O Bill Murray também é conhecido por outras assombrações, como o espírito de uma jovem empregada que, segundo a lenda, caiu misteriosamente do telhado e é vista vagando pelo corredor do 10º andar. Além disso, os elevadores frequentemente se movem sozinhos, parando em andares sem que ninguém os chame. Uma hóspede certa vez afirmou que, ao entrar no elevador, sentiu como se alguém estivesse ao seu lado, apesar de o espaço estar vazio. Hoje, o Hotel Bill Murray continua a ser uma atração tanto para hóspedes quanto para caçadores de fantasmas, que visitam o local na esperança de testemunhar algum evento inexplicável. Os funcionários, embora habituados, afirmam que o clima no hotel muda drasticamente à noite e que muitos preferem evitar o 5º andar, onde a presença do homem de terno é mais forte. Para aqueles que ousam pernoitar no Bill Murray, o aviso é claro, e se ouvir passos atrás de você ou ver uma figura refletida nos espelhos, não olhe diretamente. Dizem que, se você encontrar o olhar do homem de terno, ele poderá segui-lo para fora do hotel, tornando-se uma presença constante em seus sonhos. História 9. O espírito da mulher de branco da Ponte Overton. Localizado em Dumbarton, Escócia, a Ponte Overton é conhecida mundialmente por uma lenda perturbadora e uma série de eventos misteriosos que desafiam a compreensão. Construída no século XIX, a ponte é cercada por uma beleza bucólica e encanta visitantes que vêm explorar suas paisagens escocesas. No entanto, a Overton carrega um segredo sombrio e um alto número de cães que inexplicavelmente saltaram para a morte ao cruzarem a ponte. Muitos acreditam que esse fenômeno é causado por uma força sobrenatural, e a ponte ganhou fama como um local amaldiçoado. Segundo a lenda local, a Ponte Overton é assombrada pelo espírito de uma mulher de branco, conhecida como a Dama de Overton. Dizem que ela era esposa do antigo proprietário do Castelo Overton e que morreu de maneira trágica, consumida por tristeza e solidão. Sua alma nunca teria encontrado paz, e desde então, vagaria pela ponte arredores, manifestando-se para aqueles que cruzam o local. Sua figura aparece como uma sombra pálida, e seu rosto, segundo os relatos, transmite uma expressão de dor intensa. O primeiro registro de um salto inexplicável de cães ocorreu nos anos 1950, e o fenômeno persiste até hoje. Cães de todas as raças e tamanhos são atraídos para as bordas da ponte, onde, de repente, pulam para o vazio, como se fossem impelidos por uma força invisível. Os donos, atônitos, tentam resgatá-los, mas muitos dos animais caem fatalmente no riacho rochoso que passa sob a ponte. Diversos cientistas e especialistas investigaram a ponte e suas redondezas, mas nenhuma explicação concreta foi encontrada para o comportamento dos cães. A teoria mais comum sugere que um odor emanado por animais selvagens na base da ponte poderia atrair os cães, mas mesmo essa explicação não parece convencer os moradores locais. Alguns acreditam que os cães são mais sensíveis ao sobrenatural e que a Dama de Overton exerce uma atração irresistível sobre eles, levando-os a saltar. Moradores relatam que, em noites de neblina, é possível ver uma figura fantasmagórica caminhando pela ponte, especialmente ao entardecer.
Aqueles que se aproximam afirmam sentir um calafrio e ouvir sussurros suaves, como se a dama estivesse chamando por algo ou alguém. Em algumas ocasiões, pessoas relataram ver seus cães parados na ponte, olhando fixamente para algo invisível, até serem puxados para longe por seus donos. Em uma noite de inverno, um casal que cruzava a ponte sentiu uma presença estranha e viu o contorno de uma figura branca na extremidade da ponte. Segundo eles, a mulher parecia flutuar, e seu rosto estava parcialmente coberto por um véu antigo. O casal apressou-se a sair do local, mas, ao olhar para trás, viu que a figura ainda os observava, imóvel, com olhos profundos e uma tristeza penetrante. Desde esse encontro, os dois afirmam ter sonhos recorrentes com a dama de Overtow, e dizem sentir uma melancolia inexplicável sempre que pensam na ponte. Os que visitam Overtow são avisados a segurar firmemente seus cães e evitarem cruzar o local durante o crepúsculo. A lenda da Dama de Overtow continua a atrair curiosos e estudiosos do paranormal que tentam desvendar o mistério da ponte, mas o fenômeno persiste, deixando uma sensação de mistério e tragédia. Para muitos, a ponte Overtow é mais do que uma simples estrutura histórica, ela é um lembrete de que algumas tragédias parecem reverberar através do tempo, afetando até mesmo aqueles que nada têm a ver com os eventos do passado. Os moradores dizem que, se você ouvir um sussurro suave ou sentir um arrepio ao cruzar a ponte, é melhor seguir em frente sem olhar para trás, pois a Dama de Overtow pode estar ao seu lado, presa em seu lamento eterno. História 10. Os monstros do Lago Grozno. O Lago Grozno, localizado na remota região de Tver, na Rússia, é cercado por densas florestas e é famoso por sua beleza natural e suas águas cristalinas. Mas, além do cenário idílico, o lago carrega uma lenda perturbadora que tem assustado moradores e visitantes há séculos. Acredita-se que o lago seja habitado por uma criatura monstruosa conhecida como o Dragão de Grozno, uma fera aquática semelhante ao famoso monstro do Lago Ness, que teria sido avistada por gerações. As primeiras menções ao monstro datam do século XIII, quando uma tropa mongol liderada por Batu Khan supostamente acampou às margens do lago. De acordo com a lenda, a tropa foi surpreendida ao ver uma enorme criatura emergir das águas e atacar os cavalos e os homens, arrastando-os para o fundo do lago. Assustados, os mongóis abandonaram o local, convencidos de que o lago era amaldiçoado. Desde então, o Lago Grozno ganhou uma reputação temível entre os habitantes da região, que evitam pescar ou nadar em suas águas. Os relatos sobre o Dragão de Grozno persistem até hoje, com testemunhas afirmando ter visto uma enorme criatura serpenteando pela superfície, especialmente ao entardecer ou em dias nublados. Os pescadores da área relatam frequentemente que, ao lançar suas redes, sentem uma força inexplicável puxando-as para baixo, como se algo gigante estivesse agarrado a elas. Alguns afirmam ouvir um som grave e profundo, semelhante a um rugido abafado, vindo das profundezas do lago, como se o monstro estivesse se movendo ou, até mesmo, dormindo nas águas escuras. Nos anos 90, uma equipe de cientistas realizou uma expedição para investigar o lago, usando sonares e câmeras subaquáticas. O equipamento captou formas estranhas e movimentos rápidos nas áreas mais profundas, mas nenhuma prova conclusiva foi obtida. A hipótese científica mais comum sugere que o lago pode ter bolsas de gás metano liberadas do fundo, que causariam bolhas e movimentos que poderiam ser confundidos com a presença de uma criatura. Porém, essa explicação não convenceu os locais, que continuam a afirmar que o monstro é real. Além do Dragão de Grozno, a região ao redor do lago é rica em folclore. Dizem que o lago é guardado por espíritos antigos, protetores das águas, e que qualquer um que entre em suas margens com intenções malignas não sairá ileso. Os moradores afirmam que, durante tempestades, é possível ver luzes misteriosas pairando sobre a superfície, como se fossem lanternas ou tochas levitantes, guiando as almas que se perderam no lago. Alguns pescadores mais antigos dizem que, em noites sem lua, veem figuras humanas pálidas vagando pela margem, observando silenciosamente. Em 2002, um grupo de jovens que acampava perto do lago afirmou ter visto algo aterrador.
Segundo o relato, uma grande sombra começou a se mover lentamente pela superfície da água, ondulando e criando grandes ondas. Assustados, os jovens tentaram se afastar, mas a sombra parecia segui-los até a margem, apenas para desaparecer subitamente nas profundezas. Na manhã seguinte, ao revisarem o local, encontraram pegadas úmidas ao longo da margem, como se algo grande tivesse saído do lago e voltado. Para os habitantes da região, o dragão de Brosno é uma presença constante e misteriosa. Eles aconselham visitantes a tratarem o lago com respeito, evitando mergulhar nas áreas mais profundas e nunca pescar em excesso. Dizem que aqueles que desrespeitam o lago costumam ter sonhos terríveis, nos quais veem a criatura olhando para eles do fundo escuro das águas, seus olhos brilhando como faróis. O Lago Brosno continua a atrair curiosos, cientistas e caçadores de monstros, mas seu mistério permanece sem solução. A lenda do dragão de Brosno é um lembrete de que nem todos os segredos da natureza foram desvendados e de que, nas profundezas de lagos e florestas remotas, o inexplicável ainda pode estar à espreita. Se você chegou até o fim desta história, é sinal de que o mistério te prendeu. Então, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma nova revelação. Até a próxima história, e lembre-se, nem tudo que você ouviu hoje é apenas ficção. Até lá!